Na filosofia, a gente tem um conceito chamado devir. Devir, que é a zona de passagem. Devir é a zona de encontro de todos os seres. O aqui e o agora. Momento em que toda a criação está se encontrando e vivenciando o momento. Essa vivência presente do momento é o devir. O devir é como Éden, como um paraíso. Porque esse devir, esse momento presente, o acontecimento, no qual todos se encontram vivenciando uma realidade presente, é o macrocosmo. É o universo perfeito, o momento eterno. Um momento eterno que está infinitamente em manifestação. Esse momento, ele é percebido pela consciência primeira, pela inocência da consciência. Por exemplo, a consciência que está nos animais. Eles não sentem culpa, eles simplesmente reagem de acordo com os seus impulsos. Então eles são movidos pela serpente que é o instinto. E eles não sentem culpa, porque eles não se questionam. O que é a questão? A questão é a oposição ao sentimento. O sentimento é uma força que impulsiona o organismo a uma realização. Quando surge a questão, na verdade, ela é um efeito da oposição a essa força. Essa oposição surge pelo espelhamento do bem. Quando a consciência percebe o bem, toma consciência do bem, então ela espelha o mal, ela reflete o mal e se questiona. Aí então que a inocência começa a morrer, no momento em que ela come desse fruto proibido, que tem a ver com a dualidade que vai ser responsável pela geração da consciência. Geração da consciência que é como Deus, a capacidade então de escolher e transformar e criar, que tem a ver com a capacidade de se opor à força da serpente e manipulá-la, não digo manipular, mas encantá-la e direcionar a sua vontade de forma inteligente, de forma consciente, assim como Deus. Só que isso é um processo de morte da inocência no qual a consciência vai perceber ambos os lados, superando então a consciência instintiva do animal, alcançando a consciência humana, capaz de perceber os dois lados e se opor ao movimento automático do instinto, para que ele possa então transformar esse movimento automático do instinto. Esse processo de perca da inocência é o que vai fazer então a consciência se afastar do Éden, se afastar do oito, ou seja, os 7 chakras que antes vibram em harmonia vão começar a vibrar em dissonância, gerando então a separação desses 7 notas, que vai desativar, vai desligar a consciência do oito, do eterno. Essa consciência do eterno que é o sentimento da pureza. É o sentimento puro. Esse sentimento puro, ele vai se corromper, entre aspas. Se corromper porque a consciência ela vai se fragmentar e se focar de forma individualizada nesses diferentes reinos, para que ela possa então estudar, conhecer, compreender esses padrões que estão presentes nos 7 reinos. Fazendo isso, ela vai conseguir então, compreendendo esses padrões, assim como um músico, ela vai conseguir então improvisar sobre a melodia cósmica, porque o eterno, que é o devir, o acontecimento presente no Éden, ele exige adaptação. E essa adaptação vai vir da habilidade de improviso
da consciência, na utilização dos chakras, na utilização das 7 notas, que são os Elohim, os criadores da realidade. São criadores do mundo em si, do universo. Então é a própria criatura em seu processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento e até a sua evolução para o estado de Deus. Então é o próprio Deus, ao invés de simplesmente se lembrar eternamente de ser Deus, o que ele faz? Ele mergulha dentro de si mesmo para entender o processo que o leva a ser quem é. E é então que o pomo da discórdia, assim como na mitologia grega, vai ser usado por... Como que é o nome dela? Tétis? Não é Tétis, Eris, não me recordo exatamente. A deusa da discórdia vai usar esse pomo, que é uma romã, se eu não me engano. Ela vai usar uma romã para causar a discórdia entre Zeus e Hera. Zeus e Hera, o deus e a deusa, os dois aspectos da consciência. São os dois lados de Kundalini. Essa discórdia que vai causar o desequilíbrio da polaridade. O desequilíbrio harmônico da compreensão entre os indivíduos. Porque essa atividade e passividade, masculino e feminino, tem a ver com a relação entre as forças. Porque cada indivíduo é um desejo em movimento, uma força em movimento. Então, quando eles se encontram, ou eles trabalham em neutralidade, em um movimento harmônico, e quando há desequilíbrio, surge então a polarização, que uma força se sobrepõe à outra. Assim como a segregação de classe, por exemplo, separação de classe, que gera os problemas econômicos. É um desequilíbrio dessas duas forças, da consciência, a força de afirmação e a força de negação, que se neutralizam, gerando o infinito. Infinitas possibilidades, que é a consciência do eterno. Então esses dois querubins que estão na porta do Éden, eles são a dialética, a afirmação e a negação, que faz com que a gente não consiga compreender exatamente como é a realidade. Porque a gente recebe essas impressões do sentimento que geram sentidos. Esses sentidos, eles são definidos como realidade ou não, que são o corpo físico e o corpo etérico. O físico é aquela realidade, aqueles sentidos definidos como realidade, afirmados. E o etérico são os sentidos definidos como não ser, o ser e o não ser, que se tornam todos os outros. Essa é a separação entre os indivíduos que gera a ocultação da consciência do eterno. Essa espada flamejante é a espada do verbo. No tarô, a espada é o ar, o elemento ar, que é exatamente o quarto anjo. É o quarto elemento, o arquetípico. É o elemento arquetípico. Então essa espada são os arquétipos que geram a discórdia entre os desejos, entre as forças. Porque os arquétipos servem como forma para moldar a luz e definir sua forma. E essa definição é como uma separação daquilo que é absoluto em seus relativos aspectos, gerando então toda a criação. Então esse processo de queda da consciência e elevação da consciência nada mais é do que um processo de transe, no qual a consciência mergulha dentro de si, em suas projeções sensoriais, e processo de êxtase, no qual ela recupera, através da abstração dos sentidos, a realidade absoluta do sentimento puro. E esse processo é um processo necessário para que haja simbiose entre espírito e matéria, que vai gerar a consciência entre ambos, a consciência de Deus, que é o próprio espírito
consciente da matéria, consciente de si mesmo, sendo a matéria, então, um espelho do espírito.